Nesse vídeo você vai entender por que ainda existem pessoas que não acreditam em hipnose, ou mesmo acreditam, mas acham que se trata de um superpoder ou de algo sobrenatural, mesmo com uma vasta literatura científica que ampara não só a existência da hipnose, mas a sua utilização de forma terapêutica. Você também vai entender de uma vez por todas o que é a hipnose e como a ciência e a psicologia explicam esse fenômeno através de casos práticos do dia a dia. E como bônus, no final você ainda vai poder experimentar um pouco a sensação de como é estar em transe hipnótico. 3, 2, 1. Eu sou o Ícaro Leite, formado em psicologia e professor de hipnose. E se você é como a maioria das pessoas, você já deve ter falado ou até mesmo pensado algo assim. Isso é conversa, homem. Isso aí ele dá 50 conto a cada um e o cabo faz o que ele mandar. Isso é tudo combinado, assim até eu hipnotismo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Rapaz, eu até acredito, sabe? Mas eu tenho medo de ser hipnotizado e contar meus podres. Hipnotiza aqui ele aqui? Aham, sei. Rapaz, Deus me livre de até olhar na cara desse homem. Eu tenho medo de olhar pra ele e sair por aí imitando um macaco. Tá doido, mano? Legal! Bem louco! Diz aí nos comentários se você já pensou algo assim ou já ouviu alguém falando dessa forma da hipnose. Na verdade, a hipnose é um fenômeno estritamente ligado à natureza humana e pode ser experienciado por qualquer pessoa. Mas por que muitas e muitas pessoas ainda pensam dessa forma? Na verdade, a hipnose é um velho e bem conhecido fenômeno da humanidade. Relatos históricos indicam que as pessoas no Egito Antigo, cerca de 1000 anos antes de Cristo, eram levadas para locais chamados de templos do sono, onde passavam por experiências como curas e anestesias inexplicáveis para a época. Ao redor do mundo, várias personalidades são conhecidas pela utilização da hipnose em algum momento da sua carreira ou mesmo pelo seu ímpeto de estudar a hipnose de forma científica. Como exemplos, podemos citar alguns nomes como Franz Anton Mesmer, Sigmund Freud, James Braid, James Sdale, Dave Elman e o próprio Milton Erickson, um renomado médico norte-americano que ficou conhecido mundialmente pela sua forma particular de utilizar a hipnose, conhecida como hipnose ericksoniana. Em vários países do mundo, incluindo o Brasil, a hipnose ficou popularizada através de apresentações, shows de mágica, shows de hipnose, programas de televisão, onde vários mágicos, ilusionistas e até hipnólogos utilizavam a hipnose de forma lúdica e para fins de entretenimento. Isso fez com que muitas pessoas enxergassem a hipnose como um superpoder ou algo relacionado ao sobrenatural. Por isso, ainda hoje, muitas pessoas relacionam a hipnose com esse tipo de conotação, o que pode prejudicar de sobremaneira a sua utilização de forma terapêutica. Mas afinal, o que é de fato a hipnose? De maneira geral, duas correntes teóricas tentam explicar o fenômeno hipnótico de forma diferenciada. São elas as teorias de estado e as teorias de não estado. As teorias de não estado vão dizer que o fenômeno hipnótico se manifesta de uma forma mais ligada ao comportamento, onde as pessoas experimentam o fenômeno hipnótico simplesmente por uma questão de engajamento e concentração. Imagine uma situação em que você é acostumado a sair todos os dias da sua casa para ir ao trabalho no seu carro. E todos os dias você faz o mesmo trajeto. De repente, num final de semana que você decide ir a um lugar para se divertir do outro lado da cidade, você se pega no mesmo caminho em direção ao seu trabalho, como se você estivesse sendo guiado por um tipo de piloto automático. Ou uma situação em que você passa vários minutos ou até horas procurando o seu celular e de repente você se dá conta que ele está no seu bolso. Ou aquela situação onde você está bem relaxado assistindo o seu filme na Netflix e alguém chega perto de você e fala sobre um assunto que você até tem interesse, mas devido à tamanha atenção que você está no filme, você não escuta absolutamente nada. Esses são exemplos de situações do dia a dia que demonstram a nossa capacidade de transitar entre processos cognitivos que são mais racionais e lógicos e outros padrões de pensamentos e processos cognitivos que são automatizados. No livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman explica essa dinâmica de nós seres humanos em transitarmos entre esses dois padrões cognitivos, entre o pensamento rápido, que seria o pensamento automatizado, e o pensamento devagar, que seria o pensamento crítico e mais lógico. Nessa lógica, a hipnose se encaixaria em um desses padrões de transformação do pensamento crítico e lógico em pensamentos mais irracionais e automatizados. É como se, ao nos concentrarmos em uma só ideia ou um só padrão de pensamento, nós deixássemos meio que esquecido aquilo que está em regiões mais periféricas. Dessa forma, a hipnose seria mais ou menos que uma forma de automatizar processos cognitivos de forma ininterrupta e cíclica. Nesse sentido,
Esse estudo aqui mostrou que, com o passar do tempo, de certa forma, nós conseguimos melhorar a nossa capacidade de engajar no fenômeno hipnótico. É como se, de certa forma, o nosso cérebro entendesse os melhores caminhos através da utilização de determinadas técnicas para atingir melhores resultados com a utilização da hipnose. Essa meta-análise aqui também demonstrou que a hipnose, quando utilizada em conjunto com a terapia cognitivo-comportamental, pode atingir resultados impressionantes, sobretudo quando utilizada para o tratamento de obesidade e perda de peso, demonstrando dados impressionantes que comparam resultados de pacientes que utilizaram a hipnose com aqueles que não utilizaram a hipnose durante um período de tempo para a perda de peso. Aqueles que utilizaram a hipnose conseguiram resultados bem melhores e, mais importante, não voltaram a ganhar peso, diferente daqueles que não utilizaram a hipnose durante o processo. Já as teorias de estado vão dizer que o nosso cérebro manifesta alterações palpáveis e quantificáveis durante a experiência do fenômeno hipnótico. Esse estudo aqui, por exemplo, demonstrou que pessoas que estavam hipnotizadas e sugestionadas a enxergar padrões de cores em imagens que na verdade eram descoloridas, ativaram as mesmas áreas do cérebro responsáveis por enxergar imagens coloridas, demonstrando que sim, existem alterações palpáveis e quantificáveis em nosso cérebro durante o fenômeno hipnótico. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você nos ajuda a crescer e também a atingir mais pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, beleza? Vai lá e dá essa força pro canal. Em meio a essas teorias, acaba que fica um pouco complicado se definir exatamente do que se trata o fenômeno hipnótico. Porém, em resumo, nós podemos definir a hipnose através de um conceito criado pela Sociedade Americana de Hipnose, que diz que a hipnose é a ultrapassagem do nível crítico da mente consciente e o estabelecimento de um pensamento ou sentimento aceitável e elegido. Esse conceito toma como base a teoria da mente criada por Dave Elman para explicar o fenômeno hipnótico. Dave Elman, um conhecido teórico da hipnose do século XX, criou esse conceito com o intuito de explicar melhor como funciona o fenômeno hipnótico. No entanto, é importante salientar que não necessariamente esse conceito explica neurocientificamente o real estado hipnótico. Porém, esse conceito é interessante pois viabiliza um melhor entendimento de forma didática do fenômeno hipnótico. Segundo Dave Elman, a nossa mente é dividida em duas partes, a mente consciente e a mente inconsciente. A nossa mente consciente seria responsável pelo pensamento racional e o pensamento crítico. Já a mente inconsciente seria responsável pelo irracional, ou seja, os pensamentos mais primitivos, instintos, pulsões e emoções. E também seria o local onde seriam armazenadas as nossas mais profundas memórias. Para Dave Elman, entre a mente consciente e a mente inconsciente, existe uma barreira, que ele chamou de faculdade crítica. A faculdade crítica é a capacidade que temos de nos questionar constantemente o que é real e o que é imaginário. A partir do momento que nós conseguimos quebrar essa barreira crítica ou faculdade crítica, nós deixamos momentaneamente de nos questionar o que é real e o que é imaginário. É nesse momento que a nossa mente inconsciente fica vulnerável às sugestões e acaba fazendo com que a nossa mente consciente adote padrões de comportamento e pensamentos conforme as sugestões que são dadas pelo hipnotista. No contexto clínico, a hipnose pode ser utilizada em áreas como medicina, odontologia, psicologia e várias outras. Pode ser utilizada para tratamento e controle de várias doenças de ordem psicológica, psicossomática e até mesmo físicas, como fibromialgia, asma, ansiedade. Inclusive, estudos ainda demonstram a sua aplicabilidade em doenças graves como o câncer e doenças crônicas como a diabetes. No Brasil, vários conselhos de classe profissionais da área da saúde já regulamentaram o uso da hipnose pelos seus profissionais, como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. É importante salientar que, apesar dos seus excelentes resultados, a hipnose não é uma panaceia e nem tem muito menos efeitos mágicos, mas sim é uma excelente ferramenta que pode ser empregada de forma auxiliar aos profissionais de saúde em várias áreas. O custo-benefício para o profissional de saúde em aprender e aplicar a técnica na sua clínica é bastante interessante, pois através de um conhecimento simples e bem acessível, você pode ter mais uma ferramenta para lidar com determinada situação, onde você vai poder usufruir dos efeitos positivos da ferramenta quando utilizada de forma adequada. E aí, está preparado para ter uma experiência com a hipnose agora? Então
Então vamos lá. Você só precisa seguir o passo a passo e vai poder ter a sua experiência, lembrando que cada um vai experienciar de uma forma diferente. A partir de agora eu quero que você junte as mãos desse jeito e entrelace os dedos. Agora você vai virar as mãos para fora e esticar o braço. Isso. A partir de agora, você vai se concentrar apenas na minha voz. Escolha um ponto nesses dedos e fixe o seu olhar apenas nesse ponto. Inspira profundamente pelo nariz, expira pela boca e fecha os olhos. A partir de agora, imagine que existe uma cola muito forte escorrendo entre esses dedos. Essa cola vai escorrendo e vai secando cada vez mais. Estica bem o braço. E vai imaginando que essa cola vai secando e vai deixando esses dedos e essas mãos completamente colados e travados. Eu vou contar de 1 até 5 e somente no 5 você vai tentar soltar esses dedos e essas mãos. Mas vai estar completamente colado e travado. Impossível de soltar. 1, cada vez mais colado. 2, ainda mais colado e travado. 3, a cola vai secando e vai deixando mais colado e travado. 4, mais e mais colado. 5, tenta soltar. Tenta soltar. Impossível soltar. Quanto mais tenta, mais colado fica. Quanto mais tenta, mais colado fica. Isso, daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3. Somente no 3 eu vou estalar os dedos e você vai conseguir soltar as mãos. 1, 2, 3, pode soltar. E aí, como foi a sua experiência? Deixa aí nos comentários se você ficou com a mão colada. Inclusive, se você ainda está com a mão colada, a partir de agora eu vou contar de 1 até 3 mais uma vez. E no 3 você vai conseguir descolar. 1, 2, 3, pode soltar. E se você não conseguiu, não tem problema. Muitas pessoas reagem de formas diferentes ao processo. Algumas conseguem, outras não. Algumas conseguem fenômenos mais simples, outros mais complexos. O que importa é que você agora sabe o que é a hipnose e como a hipnose pode ser utilizada de forma terapêutica. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e ativa o sino para não ficar de fora dos próximos conteúdos. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.